Gente, nós estamos hoje ainda no degrau 4. O degrau 1, o que a gente faz? O contexto. Você vai conhecer tudo a respeito do texto, do livro que você estudará. Degrau 2, você abre a Bíblia. Vai estudar livros inteiros. Lerá capítulo após capítulo para conhecer os argumentos do autor. Depois de ler o seu texto daquele dia, de preferência, compare ele com outras versões, porque a linguagem muda, uma linguagem mais simples, te dá outro entendimento do mesmo texto. Depois de ler outras versões, qual é o degrau 3? Você estudará o texto detalhadamente, prestará atenção nas conjunções, mas, porém, contudo, todavia, muda a direção do texto. Prestará atenção nas conjunções que concluem o texto, por isso, assim sendo, portanto, pois, que acaba ligando um argumento para concluir. Prestará muita atenção nos verbos, as ações que se passaram, as ações que estão acontecendo e as ações que ainda vão acontecer. Acima de tudo, devem prestar atenção nos verbos chamados de imperativo, que são as ordens. Elas são muito presentes nas cartas do Novo Testamento. As cartas são banhadas por verbos no imperativo e eles são fundamentais para ajudar a gente a interpretar a Bíblia. Você tentará reescrever o texto com as suas palavras, de preferência dividindo-o em frases, porque ao fazê-lo, dividindo em frases, você enxerga os argumentos do autor, argumentos principais, argumentos secundários. Você começa a enxergar o esqueleto do texto. Isso vai ser muito importante para o nosso módulo do semestre que vem, para aqueles que quiserem fazer, que é o módulo de homilética, onde eu vou ensinar como pegar o texto que você aprendeu a interpretar e agora montar um estudo bíblico, uma mensagem para grupos pequenos, para discipulado, um sermão num domingo à noite, no meio de semana. Eu vou ensinar você como construir a exposição de uma mensagem. No próximo módulo, para quem quiser fazer, eu garanto que você vai amadurecer muito na pregação do Evangelho. Então é importante você dividir o texto em frases, porque você enxerga o esqueleto do texto. E anotando tudo, né? Anotando tudo. Tudo que você for aprendendo do texto. Todos os detalhes que você for observando. Aí chegamos no 4º degrau. O 4º degrau é você observar os versos anteriores, versos seguintes, e em alguns textos, observar até 1 a 2 capítulos antes, 1 a 2 capítulos depois. Note, se você estiver estudando Mateus capítulo 6, ele tem ligação com Mateus 5, porque de Mateus 5 a Mateus 7, nós temos um único sermão, que é o Sermão da Montanha. Tá certo? Então, na semana passada, nós caminhamos por alguns textos de exemplo, vendo a importância de observar os versos anteriores e posteriores na interpretação bíblica. Se você não veio no domingo passado, a aula já está no nosso canal do YouTube. É fundamental que você assista essa aula, porque os versos anteriores e versos seguintes nos ajudam demais a compreender o texto bíblico. Eu quero caminhar em mais uns 2 ou 3 textos agora com vocês, para vocês verem a importância dos versos anteriores e posteriores. Aí depois a gente segue para o degrau 5, que é escrever o sentido do texto em até 40 palavras, tá certo? Vamos abrir, por exemplo, como nós vimos domingo passado, muitos textos do Antigo Testamento, e vimos um pouco de Mateus. Vamos abrir, por exemplo, deixa eu ver aqui, uma carta, né? Pode ser 2 Timóteo? Abre aí, 2 Timóteo. Textos aleatórios. Suponhamos que você esteja em sua manhã, ou em seu período do almoço, ou no final de tarde, ou à noitinha, fazendo sua devocional. Cada um tem o seu horário. E é importante que, de preferência, a gente tenha 2 ou 3 horários durante o dia, porque a Bíblia diz, e na tua lei medita de dia e de noite, para ser como árvore plantada. Então, se você conseguir ter um momento devocional 2 a 3 vezes por dia, fantástico.
Suponhamos que você esteja em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha como começa o versículo 6. Por esta razão. Essa expressão já está te falando o quê? Que é conclusão dos versículos anteriores. Então, ainda que você leia versículo 6 em diante, por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ainda que você leia esses versículos em sua devocional, é importante você se lembrar do que foi dito anteriormente. Nos versos 3 a 5, Paulo está dizendo a Timóteo: eu sou grato a Deus por sua vida, porque eu sei que você é um menino crente de verdade, que a tua fé não é fabricada, não é uma fé fingida. Você demonstrou a mesma fé que habitou em tua mãe, Eunice, e em tua avó Lloyd. Você cresceu ouvindo as Escrituras desde pequeno. Porque você é um menino crente, é que Paulo diz, por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Aí quando você vai para o degrau 1, você vai ter estudado toda a segunda carta de Paulo a Timóteo, você lerá que Timóteo é um jovem pastor, pastoreando uma igreja muito difícil na cidade de Éfeso, uma igreja com ex-macumbeiro, ex-homossexual, ex-pai de santo, ex-tudo. Esse povo está junto agora e está tendo muito trabalho. Tem muita heresia entrando na igreja através de líderes falsos. Timóteo está cansado, porque é um jovem de personalidade sensível. No final da primeira carta a Timóteo, capítulo 5, Paulo pede para Timóteo tomar um pouco de vinho, porque Paulo entendia que um pouco de vinho faria bem para os problemas de estômago de Timóteo. Talvez hoje a medicina, aplicando a medicina moderna, ela diria que Timóteo tinha um problema sério de ansiedade. Os problemas de Timóteo, de emoções, afetavam o seu estômago, afetavam o seu intestino, sofria muito com isso. E pode ver que as Escrituras muitas vezes usam no Antigo Testamento para substituir o coração como sede nas nossas emoções, a linguagem de vísceras, a fé visceral. Porque quando a gente está mal, parece que tudo aqui está mal também, né? A gente sente as emoções aqui nessa região. E Timóteo é sensível, tinha que pastorear uma igreja difícil, e estava querendo abandonar o ministério. Tinha muita gente já dizendo, isso é um menino, isso não é pastor coisa nenhuma não, isso não aguenta pressão. Timóteo estava abalado. E aí Paulo escreve, eu exijo, é isso que significa admoestar, eu te ordeno, estou puxando tua orelha menino, levanta a cabeça, reaviva o dom de Deus que há em ti, reacenda esse coração, porque o Espírito Santo de poder, de amor e de moderação moram em você. Mas antes de dar essa ordem para Timóteo reavivar, Paulo diz, lembra quem você é. Você tem berço, você tem identidade cristã, você é um menino que recebeu as Escrituras, sabe que os últimos dias são maus, que os homens são vaidosos, são egoístas, são irreverentes, se recusam a dar ouvidos à verdade, preferem se entregar às fábulas, à conta da vovozinha. Você sabe que os homens seguirão líderes que falarão aquilo que eles querem ouvir e se recusarão a ouvir a verdade. Então, seja sóbrio, é assim que é o ministério. Suporta as aflições, cumpre fielmente o teu ministério. Paulo já fala isso no capítulo 4 dessa carta. Mas antes ele diz, você é um menino crente. Você tem mãe crente, vó crente, você ouviu o evangelho, você se converteu. É assim mesmo, meu filho. Levanta a cabeça, segue firme no evangelho, fazendo o teu trabalho, a missão para a qual Deus te chamou. Viu? Por esta razão, você tem que olhar os versículos anteriores. Aí como é que você colocaria o significado dos versículos 6 a 7 de 2 Timóteo 1? Paulo admoesta Timóteo a levantar a cabeça, se encher do Espírito e continuar servindo a Deus com fidelidade. Só isso. Não usei nem 40 palavras. Vamos lá para Hebreus, para vocês entenderem a importância dos versos anteriores e posteriores. Hebreus, por favor, carta aos Hebreus. Capítulo 11.
ao interpretar as Escrituras, como é que eu já faço no meu dia a dia? A minha mente, ela foi domesticada, treinada, para eu nem enxergar esses argumentos aqui, ó, em negrito. Opa, deixa eu voltar aqui. Porque esses textos aqui em negrito, essas frases, elas não estão na Bíblia original. Essas outras frases aqui em itálico, também nem estão na Bíblia original. Isso não existiu. Isso foi colocado há menos de 2 séculos para nos ajudar na compreensão do texto bíblico. Então, no dia a dia, eu eduquei a minha mente de tal maneira que eu nem enxergo mais. Porque eu tento ler a Bíblia para enxergar onde o argumento começa e onde ele termina. Olha só, vamos fazer esse exercício aqui. Você começa a ler o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. O autor está falando o quê? Fé. Esse é o assunto. Ele já explicou o que é a fé, ele conceituou a fé. É a certeza daquilo que a gente espera. Fé não é uma esperança de algo que pode acontecer ou não, é a convicção. É a convicção daquilo que nós esperamos. Nós temos absoluta certeza que Cristo retornará. Novos céus e nova terra serão construídos e habitaremos para todo sempre na presença de Deus. Pois pela fé, os antigos, agora o autor aos Hebreus está nos conectando com todo o Antigo Testamento. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, olha a repetição da palavra, fé, fé, fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ele nos jogou para Gênesis 1. No começo era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João 1. E Gênesis 1, disse Deus. Quando Deus fala, sai palavra. E é por meio da palavra, que é Jesus Cristo, que todo o universo é formado, que as coisas visíveis vêm a existir. Pois pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fé, fé, fé. Aí agora, o autor vai citar uma ilustração, usando muitos exemplos do Antigo Testamento, que são os antigos a que ele se referiu. Pois pela fé, olha só o assunto aqui, é o versículo 2, os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai clarear a nossa memória, a partir do versículo 4. Pela fé, é o mesmo assunto, Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. Versículo 5, pela fé, Enoque. Versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7, pela fé, Noé. Versículo 8, pela fé, Abraão. Versículo 9, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa. Versículo 11, pela fé, a Sara, a esposa de Abraão, foi mãe. E aí vai, ó. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí vai, versículo 17, o mesmo assunto, pela fé. Versículo 20, pela fé, Isaac abençoou Jacó. 21, pela fé, Jacó. Versículo 22, pela fé, José. Versículo 23, pela fé, Moisés. Ainda no versículo 24, segue falando de Moisés, pela fé. Versículo 27, pela fé, Moisés abandonou o Egito. Versículo 28, pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Versículo 29, pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Deus manda, vai, o mar está fechado. Como é que a gente vai? E quando o povo toma a posição de ir, obedecendo a palavra de Deus, o mar se abre. Fé. Versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. De volta, 7 dias. No 7º dia toca a corneta, toca a trombeta, e vai cair os muros que tem 8, 10 metros de altura por 5 metros de largura. Fé. Pela fé, Raabe. Versículo, olha só, 32. E o que eu vou dizer mais? Certamente me falta tempo para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Ele agora fez uma conexão com todo o Antigo Testamento,
Todos esses homens, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões. Está falando dos amigos de Daniel, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Está falando de Davi que vai enfrentar Golias, um homem monstruoso. Fé. E meu amigo, pela fé a gente faz muita coisa. É por isso que Jesus diz, se for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você faz coisas que não tem ideia de que é capaz de fazer. Olha o que a fé ainda faz, ó. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, pela fé, passaram pela prova de escarnos e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, provados. A fé não traz só coisa boa não, viu gente? A fé te fortalece para enfrentar situações difíceis por amor e fidelidade a Deus. Pela fé foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha que lindo! Homens dos quais o mundo não era digno. Quem tem fé é um homem e mulher que o mundo não merece ter. Que lindo isso aqui, gente. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, a fé muitas vezes nos levará a situações muito difíceis. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Eles esperavam o Cristo que viria, mas não viveram o Cristo que veio. Porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem completos. Aí, ok, como é que começa o capítulo 12? Portanto, é o que, meninos? Conclusão de todos os argumentos anteriores. Então, se você ler o capítulo 11 todinho, que já é um capítulo extenso, que só fala sobre a fé, e diz, como eu sou um crente bom, li um capítulo extenso hoje, fechou a Bíblia. Eu preciso ter fé, preciso ser um homem de fé, uma mulher de fé. Que ensino bacana que você aprendeu, mas está incompleto. Porque a conclusão vem no capítulo 12, versículo 1. Portanto, tudo que o autor argumentou até aqui, vai culminar na conclusão. É o clímax. Portanto, também nós. No capítulo 11, o autor falou do passado, dos homens do Antigo Testamento. Agora ele vai dizer, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa grande nuvem de testemunhas? São todos os homens e mulheres do Antigo Testamento que pela fé fizeram proezas em nome de Deus e aguardavam a vinda de Jesus Cristo. Porque eram peregrinos e forasteiros nessa terra. Eles são as nuvens de testemunhas que nos precederam, que nos deixaram seu testemunho de fé. E agora nos observam através de seus exemplos de vida. Visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Olha a expressão do autor aos Hebreus, ele diz que o pecado como cola, tenaz, quer grudar em nós, entrar em nosso coração, colocar raízes em nosso coração a fim de nos destruir. Então desgruda disso, e comece a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Porque nós temos homens e mulheres que viveram no passado com grande fidelidade e nos deram um grande exemplo de vida. Nós agora temos que continuar esse legado. A carreira deles terminou de maneira gloriosa com a sua morte e estão na presença de Deus. Agora nós temos uma carreira para correr. Nós somos a continuidade da igreja de Jesus. Temos uma revelação superior. Eles saudaram Cristo de longe. Eles viam apenas as promessas do Cristo que viria. Nós vivemos a realidade do Cristo que veio e nos concedeu seu Espírito. Por termos uma revelação superior, e todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento como testemunhas, devemos
nos desgrudar todos os dias do pecado que, como cola, olha a expressão que ele usa, nos assedia. É aquela mulher que Provérbio chama de a prostituta na esquina, capítulo 3 e 4 de Provérbios, que se veste muito bem, e fica à espreita para seduzir jovens, ainda com a maturidade em formação. Olha para eles, dá uma piscadela, manda um beijo, é uma palavra sedutora, a fim de conquistar o coração daquele jovem, levá-lo para a sua cama e destruir a sua felicidade. É isso que o pecado tenta fazer com a gente, nos assedia como cola, para grudar em nós e nos destruir. E o autor aos Hebreus está dizendo, se desembarace. Olha que linguagem pesada. Você pega um novelo de linha, de pescaria, né? A linha de pescaria. Quem aqui gosta de pescar sabe do que eu estou falando. Quem aqui, hoje não se usa tanto isso, mas eu lembro que quando criança eu ajudava meu pai a desembaraçar as redes e as tarrafas. Meu Deus, que canseira você pegar a linha de anzol e desembaraçar uma tarrafa, uma rede de pescaria. O pecado é assim, ele vai costurando, ele vai dando nós, ele vai querendo conquistar o nosso coração, ele entra em áreas que a gente não consegue perceber que ele entrou, quando a gente vê, a gente esfriou aqui, a gente negligenciou ali, a gente relativizou ali, a gente arrumou uma justificativa aqui, a gente criou uma muleta ali, e quando você para, tudo, faz um retiro espiritual, começa a olhar para dentro do seu coração, e a dizer, por que eu perdi o amor? Por que eu perdi a vitalidade? Por que eu me amargurei? Aí você começa a visitar você, e você vai vendo o quanto aquilo está embaraçado na tua alma, e o autor aos Hebreus diz, desembarace isso, porque é o pecado como cola, te assediando o tempo todo, para te impedir de correr a carreira que Deus te propôs. E Paulo, olha só, ô mania de falar Paulo em autor. A gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas parece que eu estou lendo Paulo aqui, né? Paulo que escreve de maneira tão brilhante, tão clara. Olha como o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. O que o autor aos Hebreus está dizendo? Olha para Cristo. Ele viveu uma vida de grande injustiça e sofrimento, porque ele olhava para o prêmio. Vocês têm um prêmio. Não tirem os olhos desse prêmio. Não troquem o banquete do futuro por comida de porco do presente. Tem muito crente encantado com lavagem de porco, achando que está comendo caviar. Está chafurdado no pecado, frio, distante, indiferente, e acha que está às mil maravilhas. E o autor está dizendo, olha para Cristo, ele enxergava algo muito superior. Olha para todos os homens do passado, eles enxergaram algo muito superior. Eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E quando a gente considera os sofrimentos de Cristo, nós não nos fatigamos, deixando nossa alma se entristecer. Porque a gente vai enfrentar oposição, vai enfrentar dificuldade por conta da nossa fé. A gente vai enfrentar lutas. E vai mesmo. Lutas internas muitas vezes. Nós tivemos um casal que se levantou para organizar o jantar dos namorados essa semana. Foi a coisa mais linda. Olha o que disseram para eles, Marco Aurélio. Aí chegou um casal bendito assim, né, brincando, né? Chegou um casal bendito para o Diego e a Cássia e disse, por que vocês arrumaram essa dor de cabeça para vocês? Um jantar para 70 casais, palavra pregada, música linda, vários convidados. E ao invés de chegar e dizer, está precisando da gente? Como é que a gente pode ajudar?
Porque igreja não é uma comunidade de voluntários, é uma comunidade de discípulos. Discípulo não é voluntário. Ah, o pastor é pago, eu sou voluntário, eu faço quando eu quero. Todos são discípulos. Precisa de mim? Como é que eu posso ajudar? É para lavar a panela, é para recolher as mesas? Mas não. Por que você está arrumando dor de cabeça para você? Fica quietinho. Fica quieto. Mas olha para Jesus, que suportou tamanha oposição. Olha para ele, porque quando você considerar de Jesus, que enxergava uma pátria superior, que enfrentou injustiças, inclusive dos seus próprios discípulos que o abandonaram, você vai continuar firme na jornada, pela fé. Pela fé. Gente, é lindo ver a Bíblia assim, né? Então, note a importância dos versículos anteriores, dos versículos posteriores. Quer ver uma outra influência disso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui que texto que a gente pode escolher aqui. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro. Orem para Deus abrir as portas de uma editora, porque eu acabei de escrever um livro sobre 1 Pedro, onde eu exponho 1 Pedro todinho, com a introdução, bem curtinha, expondo todo o pano de fundo, e mais 22 capítulos, onde eu pego os blocos de versículos, explico o sentido original do texto, aplico para os nossos dias, termino com a oração, e no final tem perguntas para cultos domésticos, grupos pequenos, discipulados. Meu desejo é publicar isso, também na Amazon, para os Kindles, né, livro virtual. Olha só, 1 Pedro, vamos lá. Escolher um texto aqui. Olha só, gente, você já bate o olho, ó, olha o versículo 13. Por isso. Está fazendo o quê? Me jogando para os versículos anteriores. Os versículos de 3 a 12. E o que os versos 3 a 12 fazem? Eles dizem para nós o seguinte: nós temos uma herança incorruptível. Nossa salvação não se perderá, não envelhecerá, não perderá seu brilho, é uma salvação gloriosa. Mas, no tempo presente, Pedro diz, no tempo presente, olha só o versículo 6, vocês serão contristados por várias provações. As provações virão para que seja confirmado o valor da vossa fé. Olha o mesmo assunto de Hebreus 11, ó, a fé. Em muitos contextos, Deus vai usar a provação, as lutas dessa vida, para assim como o ouro é purificado pelo fogo, a nossa fé também seja purificada e redunde em louvor, glória e honra para Jesus Cristo. Mas antes de falar sobre isso, olha o que o autor diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua misericórdia, nos regenerou para uma esperança. É a mesma expressão de Hebreus 11. Nós temos a certeza do que virá. E nós temos a certeza porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é a garantia de que ressuscitaremos também, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível. Essas expressões significam que a nossa salvação não perde o valor, é eterna e é perfeita. Ela está reservada no céu para nós, que hoje somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Por tudo isso, Pedro está dizendo, cinjam o vosso entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida através de Jesus Cristo. Vocês estão percebendo como parece que tem uma ligação com Hebreus 11? Toda a Bíblia se conecta, toda a Bíblia conversa com a Bíblia. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente, quando eram ignorantes sem Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí ele nos conecta com Levítico 19, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha o texto de Levítico aqui, ó, 19, 2, ó. Está pequenininho, ó. Vou ler aqui não, Levítico 19, 2. Percebe? Para eu entender os versos 13 em diante, eu preciso ler os versos anteriores.
Vamos lá. Uma última referência aqui, eu não vou mais ficar muito tempo nisso, que vocês já entenderam o princípio. Apocalipse. Uma carta uma carta, eu não sei qual preposição aqui, que muitos de nós têm muito medo de se aproximar, não sei. Parece que tem problema com Apocalipse, e é uma carta tão bela, tão simples. Ano que vem eu vou começar uma exposição em Apocalipse às terças-feiras. Vale a pena vocês convidarem pessoas, viu? É uma carta linda. Ano que vem, por quê? Para entender Apocalipse, é necessário que a gente tenha um bom pano de fundo do Antigo Testamento. E nos últimos 5 anos aqui, 4 anos e meio, estou aqui há 4 anos e meio, eu tenho exposto muito o Antigo Testamento, para a igreja ter uma visão mais amadurecida da primeira aliança, que é o Antigo Testamento. Aí consegue interpretar muito bem o livro de Apocalipse. Olha só, você abre o livro de Apocalipse, você tem a dedicatória nos 3 primeiros versículos. Depois, além da dedicatória, você tem já os destinatários. O apóstolo João está escrevendo para quem? Olha o acraseado aí, ó. Para as 7 igrejas que se encontram na Ásia Menor. Pedro já havia escrito a sua primeira e segunda carta para os cristãos da Ásia Menor. Os cristãos da Ásia Menor, Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, algumas cidadezinhas que você verá num bom mapa bíblico. Olha as enciclopédias que eu passei para vocês, os dicionários, os comentários, todos eles vão mostrar mapinhas. Esses cristãos da Ásia Menor estavam sendo perseguidos por conta de sua fé e precisavam receber orientação a fim de não desfalecerem em seu ânimo e em sua motivação. Aí João escreve as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Aí quando você lê as cartas, se você ler somente a carta de João aos Efésios e não ler a carta a Esmirna, você não terá uma visão completa do escrito. Para você interpretar bem o que o autor diz à igreja de Éfeso, é importante você também ter um entendimento do que ele diz às outras igrejas. Porque ele está escrevendo a 7 igrejas, não apenas uma igreja. Então é importante você ter uma visão do todo para compreender uma parte. Normalmente é muito mais fácil você compreender uma parte quando você enxerga o todo. Ok? Passou do 4º degrau, que é observar os versos anteriores e posteriores, e às vezes a influência até dos capítulos que cercam o seu texto, você viu que isso é importante. Aí você vai para o 5º degrau, que é escrever o sentido original da passagem. Você leu o contexto no degrau 1, leu o seu texto em outras versões, ele está muito claro. No degrau 3, você viu os verbos, viu as conjunções que mudam a direção, que concluem, as palavras que se repetem. Nós vimos que em Hebreus 11 a palavra fé percorre todo o capítulo dezenas de vezes. Você viu as expressões que se repetem. Você, com a sua mente mesmo, quando você adquirir maturidade na ferramenta, dividiu o texto em frases. No início você vai fazer no papel mesmo, até a sua mente assimilar aquela ferramenta. Dividiu o texto em frases, você está cheio de informação do texto, seu coração já está queimando, porque você está interpretando já aquele texto, é uma verdade linda. Aí você vai olhar os versículos anteriores, versículos posteriores, quanto mais você aplicar essas ferramentas, mais elas vão ficar automáticas e simultâneas, você já vai fazer várias ferramentas num momento só, olhou os versículos anteriores, versículos posteriores, e agora você pode escrever o sentido original, que é tão somente escrever o que o texto significa. Esse texto fala sobre isso, isso, isso e isso. Só. Lembra nos nossos 2, 3 primeiros encontros, quando eu disse no início do módulo, que a nossa maior dificuldade para interpretar a Bíblia, num certo sentido, somos nós mesmos, porque nós nos aproximamos do texto, carregando para ele nossos paradigmas, nossos preconceitos, nossos problemas imediatos, e em nossa precipitação,
Nós queremos fazer com que o texto diga aquilo que a gente quer que ele diga. Mas nós precisamos aprender do texto o que Deus está dizendo. Aí você põe cabresto, arreio nos seus preconceitos. Não dá para lidar completamente com seus preconceitos. Daí vem essa escada, conhecer o pano de fundo, ler o texto, ler em outras versões, estudar o texto, ver versículos anteriores, versículos posteriores. Você ficou no texto. Quanto mais você aplica, mais essas ferramentas ficam automatizadas em você. E começam a ser aplicadas de maneira simultânea e simples, é natural. Aí você vai para o degrau 5. Esse texto quer dizer apenas isso. Só. Hebreus capítulo 11 e capítulo 12, até o versículo 5. Porque o texto de Hebreus 11, ele não termina no final do capítulo, mas termina no capítulo 12, versículo 5. O que ele quer dizer? O autor aos Hebreus, fazendo uso de ilustração de homens e mulheres do Antigo Testamento e do próprio Jesus que suportou muitas coisas, nos convoca a continuarmos firmes na nossa jornada. Só isso. Não fala de dízimo, não fala de oferta, não fala de disciplina eclesiástica. 1 Coríntios 5 fala sobre disciplina. 1 Coríntios 6 fala sobre irmão dentro da igreja dando calote nos outros e levando esse problema para tribunais humanos. O texto não fala de outras coisas. Essa é a nossa principal tarefa, porque todo estudo bíblico, todo sermão bem desenvolvido, ele vai circular, transitar, gravitar em torno do único significado do texto. Todo texto, gente, tem um único sentido. Todo texto tem um único sentido. Hebreus 11 não foi escrito para falar sobre ressurreição dos mortos, segunda vinda de Jesus. Foi escrito para nos estimular a desembaraçar do pecado, permanecer firme na caminhada. E ele faz uso do exemplo da fé dos homens antigos, da fé de Jesus Cristo, que olhou para o prêmio que aguardava e seguiu firme até o fim, mesmo enfrentando hostilidades. Esse é o degrau 5. O mais importante de todos é você sintetizar o que o texto está dizendo em até 40 palavras. Quando eu subo para o púlpito aqui, para pregar, eu sempre relembro qual é o único sentido do texto. É isso que o texto fala, é isso que o texto fala, é isso que o texto fala. Porque numa pregação, eu não posso falar sobre dízimo, volta de Jesus, disciplina, Espírito Santo, a morte de Jesus. Imagina, em 30, 40 minutos, eu embaralhar a cabeça de vocês com 4, 5 assuntos. Um assunto já é, às vezes, difícil da gente assimilar. Às vezes você escuta alguns pregadores que ele fala tanta coisa e não fala nada. Pode ter certeza, não preparou a mensagem e falhou em descobrir o que o texto quer dizer. E por ter falhado em descobrir o que o texto quer dizer, ele falha em tudo. Por isso que eu estou investindo esse semestre para ajudar vocês a descobrirem o que o texto quer dizer. Porque depois que vocês descobrirem o que o texto quer dizer, vocês têm muito a dizer sobre aquele texto, para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Ok? Exercício da semana. Terminar de ler a apostila Os Pecadores que não terminaram. Tá certo? E comecem a fazer a interpretação do texto bíblico se vocês ainda não fizeram. Tá certo, gente? É importante que já tenham o texto escolhido, já estejam transitando em cada um dos degraus. Nós já chegamos no degrau 5 hoje. No próximo domingo eu vou mostrar para vocês na prática como escrever o sentido de cada texto. É simples, é com suas palavras. E vamos entrar no degrau 6, que é aplicar o texto para os ouvintes originais. E depois a gente termina daqui 2 domingos, fazendo aquilo que é belo, aplicando o texto para as nossas vidas. Note como é que a gente já vai para a Bíblia, levando nossas necessidades, para a Bíblia falar para as nossas necessidades.
a gente inverteu o negócio. A gente descobriu o que o texto fala, como ele foi aplicado para os seus ouvintes originais, e agora como ele pode ser aplicado para as minhas várias necessidades. E assim a mente de Cristo vai sendo formada em nós.